Duas novas notícias do mercado da bola. Depois de informações sobre o goleiro Everson, sobre outros jogadores. Agora a bola da vez é Rodrigo Nestor. A outra informação é sobre Nicolás Acevedo. Iniciando por aqui mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia no canal SBTV. Eu me chamo Neto. Dessa vez falaremos o vídeo completo sobre duas informações extremamente importantes. A primeira é sobre o volante Nicolás Acevedo, que tem contrato de empréstimo com o Bahia junto ao New York City até o final deste ano. Está aí figurando os seus últimos meses de contrato com o Bahia, que deve renovar o seu vínculo, deve adquirir o jogador. Afinal, a informação do Christian Moraes, do território MLS, juntamente com o Rafael Seixas, é que o Bahia analisa a permanência em definitivo do volante Nicolás Acevedo para 2025. Deve ter um contrato, evidentemente, longo, jogador jovem, né? Deve ter aí seus 4, 5 anos de contrato. A prioridade do New York City, equipe dos Estados Unidos, é pela venda do jogador pelo valor de 3 milhões de dólares. O desejo do jogador é permanecer no Brasil. Então, é uma informação muito importante. Afinal, Nicolás Acevedo ficou um tempão lesionado, né? Ele que se machucou no último jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro no ano passado pelo Brasileirão, jogo que sagrou a permanência do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, juntamente com a combinação de resultados, mas fez um grande ano na minha visão, assim. O Acevedo surpreendeu, vejo que a gente tinha essa carência no plantel de um jogador desse perfil, e quando ele se machucou, a gente ficou muito preocupado de como seria essa parte de combatividade do elenco do Bahia para a temporada 2024. Vimos que, claro, com esse meio campo que a gente adotou, a combatividade ela era muito menor do que quando a gente tinha o Nicolás Acevedo e até o próprio Tassiano no meio campo. Mas o Bahia deu muito certo na Série A no primeiro turno com essa formação. E agora no segundo turno, e depois de oscilações, mais uma vez pede socorro em relação a alterações no elenco, e o Nicolás Acevedo é um jogador que já pede passagem depois de quase um ano lesionado, vai voltando, ganhando minutagem, 45, 30 minutos, é um jogador que na minha visão vai ser titular no Bahia, pelo menos aí nos próximos jogos até o final de 2024, por mais que ele esteja machucado, voltando de lesão, já tem um tempo que tá treinando com o plantel, né, teve data FIFA para poder aproveitar o trabalho para treinamento, né, antes da partida contra o Cruzeiro, mas ele muito possivelmente deve figurar mais minutos nesse final de temporada. Então eu não vejo como ruim essa aquisição do Bahia, não vejo, né, pontos negativos nessa aquisição. Ele ainda tem valências a serem aprimoradas. Eu acho que é um jogador que pode melhorar ainda mais o seu passe, pode melhorar um pouco mais a dinâmica, mas ele vai se tornando um jogador lapidado por aqui no clube. Eu vejo que ainda é uma questão de aguardar o tempo passar, aguardar o campeonato acabar e ver como é que vai ser aí essa questão de objetivos e ver como é que o jogador pode agregar nesse valor, né? Afinal, ele é muito bom para compor o nosso elenco e até para ser titular. Eu acho que vai ser uma grande aquisição do tricolor de aço. Bora falar sobre Rodrigo Nestor. Olha aí quem tá na tela. O Rodrigo Nestor, é mesmo. A informação do Globo Esporte, do GE. Globo, da Gabriele Gomes, do Leonardo Lourenço e do Bruno Gilfrida, é que o Bahia tenta a contratação de Rodrigo Nestor do São Paulo. A tenta ver com bons olhos o interesse do clube, que tem Rogério Ceni no banco. Paulistas dizem não terem recebido proposta. E aqui a gente traz uma informação, né, para complementar essa notícia. Inclusive, mandar aqui um grande abraço ao meu colega, meu amigo, Gabriel Sá, que inclusive estava aqui na Fonte Nova na partida contra o São Paulo, ele que já ganhou muito da gente aqui nos últimos anos, né? São 2 triunfos do São Paulo contra o Bahia nessa era sem, 3 na verdade, né? 2 na Fonte Nova, inclusive. Ele até me perguntou sobre essa possibilidade lá em setembro, né? Final de agosto para começo de setembro. Eu tinha escutado um boato, né? Uma informação de uma fonte minha, mas ainda no campo especulatório, né? Não tinha nada certo, eu nem fui atrás. Acho que até pelo momento que a gente atravessava naquela circunstância, a gente não foi a fundo, né? Muito cedo, era ainda o último dia de fechamento de janela, não era uma oportunidade plausível. Ele já tinha completado os 4 ou 7 jogos, na verdade. Então, eu creio que ainda é muito cedo para falar sobre essas movimentações. Era muito cedo, na verdade. Agora não. Agora já estamos há um mês aí, menos de um mês de terminar a temporada e já é sim importante pensar no plantel para 2025. Já sem informação sobre o goleiro Hugo Souza, sobre o goleiro Everson, agora sobre Acevedo, sobre Rodrigo Nestor e outros nomes que acabam sendo, né, ventilados, especulados, vinculados ao Bahia.
Bora pra matéria, né? O Bahia negocia a contratação do meia Rodrigo Nestor do São Paulo. Nas últimas semanas, o Bahia sinalizou com a oferta de 5 anos de contrato para o atleta. Já houve, inclusive, uma reunião entre os empresários do jogador e Cadu Santoro, diretor de futebol do time baiano. O São Paulo, por enquanto, diz não ter recebido nenhuma proposta oficial pelo meio-campista. Perdão, mas os dirigentes sabem do interesse do Bahia. Ele é criado nas categorias de base do tricolor paulista. O Nestor ele tem contrato até junho de 2028, mas não tem recebido oportunidades do técnico Luiz Opeldia e acredita que o cenário não deve mudar com a permanência do treinador para 2025. Então essa é a notícia, né? Eles trazem aqui notícias de que o Rodrigo Nestor realmente tem interesse de sair, né? Está insatisfeito no São Paulo. A possibilidade de voltar a trabalhar com Rogério Ceni é vista com bons olhos por Nestor. O treinador, inclusive, já havia pedido essa contratação no passado recente. Olha aí. O meio-campista e o técnico estiveram juntos no São Paulo em 2021, 22 e 23. O segundo ano da sequência foi, inclusive, o melhor do jogador como profissional, com 62 jogos, 8 gols e 11 assistências. O Nestor voltou a brilhar sob o comando de Dorival em 2023, quando fez o gol do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo no Morumbi, atuando em diversas funções no meio-campo tricolor. Pouco tempo depois, porém, o meio-campista teve uma grave lesão no joelho esquerdo, e só voltou a jogar em maio desse ano. Então tem um tempinho já que ele sofreu com lesão. Recuperado dessa lesão, o Nestor não conseguiu, com o Luiz Opeldia, o espaço que teve com o Dorival Júnior e com o Rogério Ceni. Principalmente o meia, que participou de 35 jogos, fez um gol e deu 2 assistências na atual temporada, sem se firmar no time como titular. Então hoje ele é reserva do time do Luiz Opeldia, como a gente pode ver, inclusive, nesse resumo feito pelo portal O Gol, que sempre reúne informações extremamente bacanas em relação a estatísticas. Esse ano são 35 jogos, apenas 12 como titular, tá? Ele fez aí 9 jogos como titular na Série A, 1 na Libertadores e 2 na Copa do Brasil. Foi reserva utilizado 6 vezes na Libertadores, 13 vezes no Brasileirão e 4 na Copa do Brasil. Então a maioria do tempo ele passou como reserva em relação a esse período. Sofreu aí, no caso recebeu 5 cartões amarelos e 1 cartão vermelho em 2024. Ele participou aí por enquanto de 1.185 minutos pela equipe do São Paulo, né? É pouco para um atleta, por exemplo, que realmente está no banco de reservas, ele está sendo muito utilizado, mas é pouco para quem almeja, por exemplo, uma Libertadores, quem almeja, por exemplo, ser um jogador influente. Aqui no Bahia, ele vai compor elenco, na minha visão, cara. Ele vai compor elenco. Pelo que eu vejo aqui, é um cara que box to box, é um cara que pode bater lá na frente também, como no meio campo, ajudar na combatividade da marcação, mas não é um cara que tem números assim relevantes, digamos, né? O melhor ano dele foi fazendo 8 gols e dando 11 assistências, assim são números relevantes para o meia, né? Na minha visão, ali são praticamente 20 participações em gols, 19 participações em gols dele. Só que nos outros anos ele tem ali pouquíssimas participações em gols, em comparação com o seu melhor ano na carreira, né? Afinal, ele teve essa perca de oportunidades com outros treinadores e está no São Paulo, é base do São Paulo. Já jogou Sul-Americano Sub-17, Mundial Sub-17 e Sul-Americano Sub-15. Tem aí Copa do Brasil no seu currículo e outros títulos nas categorias de base, além de Brasileirão de aspirantes pela equipe do São Paulo, né? Bom, pessoal, tá aí a informação para que vocês possam se atualizar, né? O Globo Esporte trazendo essa notícia sobre o jogador Rodrigo Nestor. Eu confesso que, assim, para compor o plantel, eu vejo que ele, sim, é uma alternativa interessante até a outros jogadores que estão no nosso elenco, então até mais avançados na idade, né? Como o Iaco Felipe ali. É um meia central, um meia volante, mas que não contribui tanto assim nos últimos anos a gols da equipe do São Paulo, né? São, por exemplo, nos últimos 90 jogos praticamente, ele participou de 12 gols em 90 jogos, né? É um jogador que, para composição de elenco, pode ajudar, mas não sei se vai ser titular por aqui no Bahia, não. Não tenho profundidade, vou até buscar, inclusive, opiniões sobre o jogador. Pedir para que meu querido Gabriel Sá grave um vídeo aqui para o canal SBTV, trazendo notícias aí, informações sobre o Rodrigo Nestor. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e comente sua opinião sobre Rodrigo Nestor no campo dos comentários. Um abraço a todos vocês, até a próxima e bora Bahia.